Então tá, galera, muito obrigado aí por aparecerem por aí hoje. Sejam muito bem-vindos à segunda talk aí do Testando na Gringa. Meu nome é Valmir e eu vou falar com vocês hoje aqui. Fiz uma talk que se chama Se Preparando para uma Entrevista Técnica para uma Vaga de QA no Exterior. Deixa eu só dar o play aqui no meu timer para eu não controlar o tempo aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Valmir, sou conhecido na comunidade como Valmir Filho, eu herdei o nome do meu pai, então eu sou Valmir Filho. Vocês podem me contatar pelo meu e-mail aí, valmir@talkinabouttesting.com. Vocês podem encontrar mais informações sobre mim nos meus dois websites. Coloquei o link do website em inglês, valmir.dev, e do website em português, valmirfilho.com. Só para me apresentar um pouco, eu sou um engenheiro de software, eu me considero um engenheiro de software que é apaixonado por testes automatizados. Eu sou blogueiro também, tenho o blog Talking About Testing desde 2014, onde eu compartilho conteúdo, compartilho meus aprendizados. Eu sou youtuber desde 2015, eu comecei em 2015 uma série de vídeos chamada Aprendendo Protractor. Essa série ela foi uma forma de eu documentar os meus aprendizados enquanto eu usava a ferramenta. Por um bom tempo o canal ficou meio parado e esse ano eu retomei o YouTube com tudo, então tem entrevistas com profissionais, tem entrevistas com meus mentorados, tem bate-papo, tem uma playlist com bate-papos com profissionais falando inglês, tem playlists mão na massa, aprendendo Cypress, que é a ferramenta que eu mais com a qual eu mais tenho contato hoje em dia. Eu sou embaixador do Cypress.io. Eu me considero um ativo membro das comunidades de automação de testes JavaScript. Semana passada tive a honra de ser MC do Test.js Summit, foi uma experiência super legal. Eu moro em Amsterdã, na Holanda, fazem 3 anos e meio, mais ou menos. Antes disso, eu passei quase 2 anos em Oslo, na Noruega, e em breve eu estou me mudando de novo, mas eu não vou contar para vocês ainda para onde é que eu estou indo. Pessoalmente, eu sou um cara que sou apaixonado por música, skateboarding, tatuagens e comida vegana. E eu trouxe aqui o que eu vou conversar com vocês hoje. Então, a gente vai falar sobre o que são entrevistas técnicas, os tipos de exercícios que envolvem esse tipo essa parte do processo seletivo, né? Como que a gente faz para se preparar, né? Desde entender o problema que a gente tem que resolver, a escolher a linguagem, a ferramenta que a gente vai utilizar para resolver esse problema, que tipos de técnicas de estudo que a gente pode utilizar para praticar antes da entrevista propriamente dito. Vou passar algumas dicas para você passar numa entrevista técnica. Então, questão de como é que a gente esclarece dúvidas antes de começar a partir para a solução, explicar as nossas decisões, como é que a gente resolve problemas, né? Questão de otimizar a solução, às vezes, para demonstrar que a gente sabe mais do que só o que foi pedido. Depois eu vou trazer algumas dicas específicas, dependendo da senioridade da vaga para a qual tu está aplicando. Então, se você está aplicando uma vaga júnior, pleno ou sênior. E eu trouxe algumas perguntas que podem ser comuns de aparecer em entrevistas técnicas aí. Algumas coisas que eu não vou falar, tá, que eu considero implícitas, são que você saiba se comunicar em inglês, se você vai participar de uma entrevista técnica para uma vaga no exterior, né? O Pessoni deixou bem claro isso para vocês. Até respondendo, eu queria estar na hora da pergunta ali, qual é a segunda língua mais importante? Eu diria que daí é a língua nativa do seu país. Por exemplo, por Pessoni, a língua nativa já é o inglês, né? Ele mora na Inglaterra. Para mim, que mora na Holanda, qual é a segunda língua mais importante para mim? Seria saber falar holandês. Na Noruega, saber falar o norueguês, né? O norueguês eu até falo um pouquinho, o holandês eu não me atrevi a aprender. Então, assim, não vou falar sobre questões de você saber a língua, de você ser pontual, é uma coisa que já é esperado que você apareça na entrevista, na data e na hora, que você seja honesto, obviamente, né, e que você tenha feito o tema de casa, né, ter dado uma estudada na empresa, na vaga para a qual você está aplicando. Isso são coisas que eu não vou falar sobre isso, são coisas que eu considero implícitas, beleza? Então tá, o que é e para que serve uma entrevista técnica? Uma entrevista técnica é uma fase do processo seletivo, né, dentre várias outras fases, né? Normalmente tem uma entrevista de screening, que é uma entrevista só para ver se realmente tu tem o que tu está dizendo que tu tem para aplicar para aquela vaga. Daí, às vezes, pode ter um teste técnico, e com base num teste técnico, se tu passar no teste técnico, uma entrevista técnica, onde tu vai abordar o teste técnico e outras coisas. Se tu passar por isso, às vezes a empresa pode fazer uma entrevista mais
comportamental, para ver se mais questões de fit cultural e coisa e tal, daí pode ter que tu tem que fazer entrevista, sei lá, com o gestor da área onde vai trabalhar, mas a gente está falando aqui da entrevista técnica. Então, é uma fase desse processo seletivo, que pode ser um processo longo ou processo curto. Assim, eu já participei de entrevistas de processos seletivos que teve uma entrevista só e era isso, alguns que tiveram 2, 3 e outros que tiveram, sei lá, acho que o mais longo que eu participei deve ter tido acho que umas 6 ou 7 fases até eu, desde o momento que eu apliquei para a vaga até o momento que eu assinei o contrato, né? E a entrevista técnica é o momento para você demonstrar os seus conhecimentos e habilidades técnicas, né, para se destacar e se destacar dos outros candidatos, beleza? E normalmente, como eu disse, normalmente, antes da entrevista técnica vem algum tipo de exercício técnico, né? E muitas vezes, eu, por exemplo, em algumas empresas eu entrevistei pessoas, eu fiz a entrevista técnica, e eu gostava muito de revisar o exercício técnico da pessoa que eu vou entrevistar, e durante a entrevista técnica, além de outras questões, conversar sobre a solução de um determinado problema. Às vezes, a entrevista técnica vai ser até mão na massa, o exercício vai ser na hora da entrevista técnica. Eu não gosto muito nem de fazer esse tipo de entrevista onde a pessoa tem que resolver o problema com a mão na massa na minha frente. Eu gosto mais de deixar a pessoa fazer e depois mandar para revisão, mas pode acontecer, a gente tem que às vezes estar preparado para isso. Eu não gosto também de quando eu tenho que passar por uma situação dessa, assim, eu prefiro quando já tem alguma coisa que eu já cheguei, já fiz, já está pronto, posso apresentar minha solução. Então a gente pode, às vezes, coisas assim da minha experiência, que eu já tive que fazer, criar um projeto de testes para uma aplicação, às vezes uma aplicação exemplo, às vezes uma aplicação real da empresa para a qual tu está aplicando. Então pode ser teste de API, pode ser teste end-to-end, pode ser os dois, às vezes. Já teve empresas que eu apliquei que eu tive que fazer teste de API e testes end-to-end. Teve processos seletivos onde eu precisei estender uma suite de testes já existente, então tu já tem uma base de código, tu tem que entender aquela base de código e adicionar um novo teste, um novo cenário que não está sendo coberto. Às vezes revisar código, então assim, tu tem um código que já está pronto, entre aspas, e tu tem que revisar o código e a arquitetura daquele projeto que foi desenvolvido, né? E já participei também de entrevistas técnicas, de exercícios técnicos que depois vieram à tona na entrevista técnica de tipo, tu tem que resolver um algoritmo qualquer, né? Então, assim, daí tem diversos, né, tipos de algoritmos, e tu tem que utilizar a técnica de Test Driven Development, TDD, né, desenvolvimento guiado por teste. Então, eu tenho que escrever o teste antes, e daí ver o teste falhar, e daí escrever a funcionalidade para o teste passar, e assim, cobrindo todos os cenários até que eu tenha uma cobertura de testes aceitável, digamos assim. Então, esses são alguns tipos de exercícios técnicos que eu já passei, os quais muitos deles eu tive que trazer algumas coisas para discutir durante a entrevista técnica. E aí agora, passando para antes da entrevista, como é que eu faço para me preparar para uma entrevista técnica, para uma vaga de QA no exterior? Muitas dessas coisas que eu vou falar aqui, na verdade, se aplicam para uma vaga até mesmo no Brasil, né? Mas, tipo, visto que a gente está falando testando na gringa, até na parte quando chegar nas perguntas, eu trouxe todas as perguntas em inglês, é para vocês darem uma praticada aí. Mas o que eu tenho que fazer para me preparar? Eu tenho que, se eu puder, normalmente quando tu chegou na entrevista técnica, tu já passou por outras fases, tu já teve contato com o recrutador ou com a recrutadora, então tu pode perguntar para o recrutador ou para a recrutadora sobre o que tu pode esperar sobre o exercício técnico e sobre a entrevista técnica, para tu já começar a treinar e te preparar de antemão, né? Quais são as tecnologias que são utilizadas, quais são as ferramentas que o time já utiliza, qual é a linguagem de programação que o time já utiliza, para tu começar a já te preparar. Estudar, obviamente, então, assim, sabendo o que a empresa espera, o que vai ser abordado num exercício técnico e depois numa entrevista, ou pelo menos ter uma ideia, né? Pode daí começar a se preparar estudando. Então, né, pode fazer cursos que sejam relacionados a essa vaga que tu está aplicando, procurar por tutoriais na internet, né? Tem muita coisa gratuita hoje em dia. Eu gosto muito de ler código, então, assim, abrir o código um projeto open source que possa ter alguma coisa relacionada ao que tu precisa, ao que tu está aplicando, né? E dar uma lida no código e coisa e tal para entender. Revisar projetos antigos, isso é uma coisa que eu faço bastante, assim, eu
para a galera que me conhece, que me segue no GitHub, sabe que eu tenho muitos projetos públicos no meu GitHub, devo ter quase 200 projetos públicos. Tem muitos que são depreciados, que eu nem olho mais, que eu já coloquei lá esse projeto está depreciado e tipo não vou dar atualização, mas tem muitos projetos que são mais novos e que eu de vez em quando reviso, às vezes até faço alguma melhoria que outra. Então é uma forma interessante a gente estudar também, né? Olhar para o que a gente já fez. Às vezes pode ser que alguma coisa que a gente já fez possa ser útil para o que a gente vai enfrentar logo ali na frente, né? Com relação à linguagem de programação, muitas vezes, quando você vai participar de uma entrevista técnica, a qual envolve um teste técnico, você pode escolher a linguagem de programação. Então, assim, se você puder escolher a linguagem ou ferramenta, eu sugiro que você escolha uma linguagem de programação, uma ferramenta que você já domina, né? Porque daí você não vai precisar, na hora de resolver o problema, além de resolver o problema, ter que lidar com aprender a linguagem ou a ferramenta que você está trabalhando. E ainda, para fechar assim, a questão da entrevista, de se preparar para uma entrevista técnica, pensa em alguma solução para algum problema real. Melhor ainda se for um problema complexo, ou não tão complexo, mas algum problema que tu conseguiu, que tu te orgulha de ter resolvido aquele problema e aquele problema trouxe bons resultados para o time que tu trabalhava, para a empresa para a qual tu trabalhava. Porque normalmente em entrevistas técnicas vão ter perguntas tipo, tu podia contar para a gente de alguma situação onde tu usou a técnica XYZ, como é que foi? E daí tu poder já ter isso memorizado. Às vezes até vale também lembrar de alguma história, de algo que não deu errado e como é que tu lidou com isso, né? Então, assim, sempre ter uma ou duas histórias, uma de sucesso e uma de insucesso, possam ser coisas interessantes, porque apesar de a entrevista ser técnica, e as pessoas que estão te entrevistando são pessoas que elas querem te avaliar tecnicamente, elas também querem atualizar, elas também querem avaliar como é que seria trabalhar com essa pessoa, se ela sabe se explicar as coisas, se ela sabe contornar uma situação que foi problemática, né? Até uma coisa que eu acabei de lembrar de comentar é que nas entrevistas técnicas, várias que eu participei, várias onde eu entrevistei pessoas também, às vezes tu vai participar de uma entrevista técnica com mais de uma pessoa. Então, assim, tu tem que estar preparado. Às vezes tem aquele cara ou aquela pessoa mais descontraída na entrevista, tem aquela pessoa mais séria que vai estar só, tipo, cuidando e coisa e tal. Então, tipo assim, tu tem que estar preparado para conseguir te comunicar com todas essas pessoas. E aí, algumas dicas para você, então, chegou o dia da entrevista para você passar na entrevista, né? Conseguir tirar a entrevista de letra e te destacar. Então, primeira coisa, entender o problema. Como eu disse, algumas vezes a entrevista vai ser durante a entrevista que tu vai ter que resolver um problema técnico, às vezes. Então, ou então, antes mesmo, tu vai ter que resolver um problema técnico. Se ele não ficou claro, procura esclarecer as dúvidas antes de começar a resolver o problema. Então, faça perguntas, né? Questione sobre casos alternativos. Às vezes tu tem uma descrição de alguma coisa para fazer e é só o cenário de caminho feliz. Pergunta sobre como é que eu faço se eu não preencher os campos? O que deve acontecer se eu não preencher os campos obrigatórios? Casos de erro. Entender esses casos que não estão descritos no que te foi passado. Depois disso, né, explicar suas decisões, né? Demonstrar que você sabe comunicar os motivos das suas escolhas. Então, assim, às vezes você já vai ter feito o teste técnico, a pessoa que vai te entrevistar revisou esse teste técnico antes da entrevista e ela vai te fazer perguntas sobre as decisões que tu tomou. Às vezes ela vai discordar de decisões que tu tomou e tu tem que estar preparado para defender as tuas decisões. E às vezes também você vai ter que estar preparado para ser humilde e dizer, realmente a sua sugestão é muito melhor e se eu pudesse fazer uma mudança, eu adicionaria isso que você está adicionando. Então, tipo, é uma coisa interessante a gente pensar também. E otimizar a sua solução. Então, se você tiver tempo e puder, eu acho, sim, primeira coisa, imprescindível que você resolva o problema antes, da maneira mais simples possível. Mas se sobrar tempo e você conseguir, otimiza essa solução. Isso demonstra para quem está te entrevistando que você tem atenção aos detalhes, que você se preocupa com código legível, que você se preocupa com seus colegas, com código limpo, que você se preocupa em refatorar o código para tornar, para aquela coisa da regra do escoteiro, né, de sair do acampamento com ele mais limpo do que ele estava quando tu chegou, né? Então, deixar o código mais limpo do que ele estava quando tu chegou, né? Ou
comitar, fazer o check-out do projeto mais limpo do que quando tu fez o check-in dele, digamos assim, né? Mostrar que tu tem conhecimento da ferramenta que tu está utilizando, da linguagem de programação. Então, assim, às vezes o problema pode ter sido resolvido de uma forma simples, mas porque tu conhece muito bem da ferramenta, tu sabe que tu poderia utilizar alguma outra técnica, alguma outra parte da API da ferramenta que tu está utilizando ou da linguagem de programação que tu está utilizando que vai tornar aquela tua solução mais otimizada, por exemplo. E aí eu dou para vocês aqui também um bônus, né, que são algumas coisas que eu já fiz, né? Então, assim, às vezes vá além do que foi te pedido. Então, assim, se você tiver tempo, faça alguma coisa que não foi pedido, mas que vai te destacar dos outros candidatos. Então, assim, alguns exemplos de coisas que eu já fiz em entrevistas técnicas. Quando eu estava no Brasil e para sair da Europa, para vir para a Noruega, eu fiz todo o processo seletivo remoto e fiz a última entrevista. Eu tive que voar do Brasil até a Noruega para fazer a última entrevista, onde eu tive que parear com um desenvolvedor, a gente teve que fazer TDD, e a gente teve que fazer testes de interface gráfica também, a gente teve que fazer teste de unidade, e ele sugeriu a gente fazer em Java, porque era a linguagem com a qual ele se sentia confortável. Eu falei, vamos embora, vamos fazer em Java isso aqui. Eu, assim, morria de medo de Java, é uma linguagem que eu não tenho, assim, que eu não domino, que eu rodei na faculdade de Java, depois eu aprendi. Mas, de qualquer forma, assim, é uma linguagem que eu tinha um pouco de medo, mas ele estava confortável com aquilo, eu falei, vamos fazer em Java. A gente fez o exercício, e depois da entrevista eu falei, cara, eu gostei pra caramba de fazer isso aqui, posso te mandar depois uma versão em JavaScript, para tu ver como é que eu faria isso em JavaScript? E mandei. E só o fato de eu ter falado que eu ia fazer já despertou um certo... esse cara está interessado. E depois eu fiz realmente e mandei a solução em JavaScript. Outras coisas que eu fiz foi, por exemplo, eu tinha algumas vagas que eu já apliquei para cá, para a Holanda mesmo, por exemplo, ou teve vagas que eu apliquei para... Teve uma vaga que eu apliquei para a Inglaterra, na verdade, que eu participei do processo, eu fiz a prova técnica, que era uma prova separada em revisão de código, escrita de teste API, escrita de teste UI e mais parte de planejamento de testes. E para a entrevista técnica, além disso, eu fiz um pipeline de integração contínua, que eu fazia uma mudança na aplicação e disparava o pipeline e rodava os testes exatamente com aquela última mudança, e era um pipeline com paralelização, e impressiona a pessoa que está te entrevistando, sabe? Então, tem algumas coisinhas que a gente pode fazer que vão impressionar a pessoa que está te entrevistando e que podem te destacar dos outros candidatos. Tinha mais alguma coisa que eu me lembro de ter feito. Teve uma coisa também que eu fiz. Às vezes você vai ter coisas de revisão de código. Quando eu tenho que revisar, quando o meu exercício técnico é uma revisão de código, eu vou, obviamente, baixar aquele código no meu computador e rodar ele para ver se funciona. Então, já aconteceu de eu rodar o código tem um bug. E eu ir lá e criar, por mais que não me tenha sido solicitado, o meu exercício era revisar o código, analisar a arquitetura, explicar as coisas que eu entendi. Eu fui lá e corrigi o bug. Né? E mostrei, corrigi o bug aqui, era essa linha de código e coisa e tal. Isso é o tipo de coisa que impressiona. E aí agora, falando um pouco assim de dicas específicas, dependendo da senioridade da vaga para a qual tu está aplicando. Então, assim, se você é júnior, né, se você está aplicando para uma vaga de QA júnior, demonstre a sua vontade de aprender e que você enxerga problemas como oportunidades de crescimento. Você não sai correndo de problemas. Você quer problemas e você quer crescer, você quer aprender com os problemas que você está enfrentando. Então, assim, não se preocupa muito de não saber, se você vai fazer um teste técnico e você não conseguiu chegar até o final dele, não tem problema. Você, pelo menos, consegue demonstrar a sua linha de raciocínio, de pensamento. Algumas coisas que eu posso dar de dica, mesmo que você seja júnior, é tipo assim, fazer commits pequenos, bem explicativos, que a pessoa possa, quando está revisando o seu código, né, ver, esse cara aqui, né, ele está ficando uma vaga de júnior, mas ele tem uma linha de raciocínio que faz sentido. Né? Se você está aplicando para uma vaga de pleno, né, eu até não vejo assim, esse termo, né, aqui, nem saberia como é que se traduz, assim, né, mas, digamos, seria júnior, QA e sênior. Então, o pleno seria sem nada. Então, você já é uma pessoa que sabe se virar sozinho, você conhece boas práticas, né, você se preocupa com a testabilidade ou das aplicações que você está testando. E quando eu digo se preocupa com a testabilidade, seria, às vezes, implementando você mesmo coisas que vão adicionar a testabilidade nessa aplicação, ou se você não sabe como, pelo menos obtendo a ajuda dos desenvolvedores, das desenvolvedoras que trabalham contigo. Então, assim, mas demonstrar
que testabilidade é algo que você considera importante, é algo que eu considero que um pleno deveria conseguir demonstrar numa entrevista técnica. Quando eu falo de testabilidade, pode ser assim, desde eu ser capaz de, tendo acesso ao código-fonte, ir num código do front-end, adicionar uma propriedade Data Test ID para adicionar testabilidade, para adicionar encontrabilidade num elemento para fazer teste de UI, como eu conseguir, por exemplo, entender da API do sistema para fazer uma chamada de API para criar o estado na aplicação antes de começar a rodar um teste, algumas coisas nesse sentido. E aí, já se você é um sênior, eu espero, né, numa entrevista técnica, que você domine o assunto e que às vezes você até mesmo discorde de certas decisões se você tiver bons argumentos. Então, assim, a galera que me conhece, que me segue, sabe que eu tenho algumas coisas que eu sou um pouco assim contra. Não que eu sou contra, não vou dizer que eu sou contra, mas que eu não gosto muito. Então, assim, algumas coisas que eu não gosto muito hoje em dia. Page Objects, não sou o maior fã. Sabe? Acho que é uma boa prática que serviu por muito tempo para aplicações mais legadas, mas para aplicações modernas acho um padrão que, para mim, não faz mais tanto sentido. Tá? Gherkin, Cucumber, são coisas que eu discordo, mas eu tenho bons argumentos se me perguntam sobre essas coisas. Então, assim, se você discorda de alguma coisa, tenha bons argumentos. Se você discorda e não tem bons argumentos, então não discorde. Então, essa seria a minha dica. Né? Mas você, sendo um sênior, você demonstra também, além disso, que você é bom tecnicamente, você demonstra atitudes de liderança, né? Mentorando pessoas, disseminando conhecimento, mentorando pessoas tanto internamente dentro da empresa que você trabalha, quanto externamente, né? E você é visto como referência, né? Aquela coisa do lead by example, né? Lidere por exemplo, né? Você revisa o código dos seus colegas com o intuito de ajudar eles a crescer. Então, assim, eu espero de um sênior, né? Se eu estou entrevistando uma pessoa para uma vaga de sênior, né? Eu já tive que fazer isso em empregos onde eu trabalhei, eu espero que a pessoa não seja aquela pessoa que detém o conhecimento e guarda para si. Eu espero que ela repasse o conhecimento para as pessoas que estão ao seu redor e que ela transforme as pessoas que são pleno e júnior em sênior junto com ela. E aí eu trouxe algumas perguntas que podem acontecer durante uma entrevista técnica, e eu trouxe essas perguntas em inglês. Então, uma delas seria, what kind of test would you write for this? E aí tu tem um objeto em teste. Né? Tu tem, por exemplo, uma classe, tu tem um método, né? E daí tu tem... São algumas coisas que podem acontecer numa entrevista técnica. Né? How would you test this method, this class, this functionality? E daí tem uma funcionalidade que foi te apresentada antes da pergunta, obviamente. Né? How would you test a system that depends on an email service? Então, por exemplo, uma situação de testar uma funcionalidade de esqueci minha senha, né? Que tem que clicar um botão, botar o meu e-mail, vai mandar um e-mail, e depois eu tenho que digitar um código de confirmação, digitar minha nova senha, coisa e tal. Então, como é que eu faço para testar isso? Você saber responder essas perguntas pode te dar alguns pontos extra aí, né? Então, alguma funcionalidade foi apresentada, e aí, which are the most important scenarios for feature XYZ? Né? Então, quais são as funcionalidades, os cenários mais importantes que você tem que testar para essa funcionalidade? Which kind of tests should you write and why? Essa é uma pergunta mais genérica, né? Que tipos de testes você deve escrever e por quê? Né? Para falar, tem que escrever mais teste de unidade, ou não, tem que escrever mais teste de integração, tem que testar também, tem que se preocupar com a quantidade de testes que eu vou ter, dependendo da complexidade, dependendo do tipo de arquitetura, dependendo se o que você desenvolve depende de uma interface gráfica ou não, se são só APIs, né? Então, são coisas para a gente pensar. The system is too complex and we can't test everything. What should we test? What should you test, na verdade, né? Então, assim, isso são coisas que também tu pode demonstrar que tu domina o assunto, né? Se tu poder focar, o sistema é muito complexo e eu tenho que decidir o que eu tenho que testar. Se preocupa com, pelo menos, os cenários de caminho feliz, né? Com aquelas coisas assim, os cenários mais importantes que não podem quebrar de jeito nenhum, né? How would you deal with technical debt, né? Como é que a gente lida com dívida técnica? Como é que tu, como um QA que está aplicando para uma vaga que exige automação de teste, que nada mais é do que programar scripts para testar a sua aplicação, como é que tu lida com dívida técnica? Como é que tu paga essa dívida? Né? Muitas vezes a gente vai cair em projetos que têm dívida. A gente simplesmente não pode deixar essa dívida ficar impagável. A gente tem que pagar essa dívida ao longo do tempo. Outras perguntas frequentes.
What's your selector's strategy when the app under test doesn't have IDs or has dynamic IDs in classes? Então, como é que tu faz? Não respondam XPath, galera, por favor. Tá? Vocês têm que conhecer seletores CSS para não precisar depender de IDs, para não precisar depender de classes. Vocês têm que se preocupar com testabilidade, tá? Quem sabe adicionar um seletor data test ID, alguma coisa nesse sentido, ou simplesmente conhecer seletores CSS para conseguir, mesmo não tendo IDs e classes, identificar os elementos corretos. Segura um minuto aí que eu vou ter que abrir a porta para o alemão aqui, que ele está pedindo para sair. Ainda está quietinha. Beleza, desculpa aí, galera. Então, explain me the page objects pattern. Explique o padrão page object. What do you think about Gherkin for writing test specification? O que você acha da linguagem Gherkin para escrita de especificação de testes? Tell me a pattern you consider important in test automation and why. Então, e diga algum padrão que você considera importante em automação de testes e por quê. Então, são algumas perguntas, algumas que eu já fiz, algumas que eu já escutei, ouvindo outras pessoas entrevistar, algumas que já me fizeram para mim, que eu trouxe para vocês aqui. E aí, resumindo, então, uma entrevista técnica nada mais é do que um momento para você demonstrar os seus conhecimentos e habilidades e ver se você tem fit com a empresa e também para você descobrir se a empresa tem fit com o que você quer. Eu acho que isso é uma das coisas que eu não falei no início, mas que eu considero super importante, assim. E eu, hoje em dia, quando eu participo de uma entrevista, não sei se é na entrevista técnica, na verdade, durante todo o processo seletivo, eu entrevisto a empresa também para ver se a empresa é legal e se tem o que eu quero. Se não tem, quem sabe não é a empresa para mim. Né? Esteja preparado, esclareça dúvidas, pratique. Né? Pratique o máximo possível. Use a linguagem de programação que você domina e tenha uma história de sucesso em mente, quem sabe uma história de fracasso também. Né? Para você passar na entrevista, entenda o problema, explique suas decisões e otimize, né? E se puder, surpreenda com algo extra, né? Pediram para você testes automatizados, faça também um pipeline de integração contínua. Se tu achou um bug, aproveita e corrige o bug se tu sabe como corrigir, umas coisas do gênero. E dicas relacionadas à senioridade, se você está aplicando uma vaga júnior, você tem que ter fome de aprender. Se você é pleno, você tem que conhecer boas práticas, testabilidade. Já um sênior, você tem que vai ser esperado de você que você tenha atitudes de liderança, de mentoria, que você domine o assunto e às vezes você até mesmo discorda de outras pessoas sêniores, mas você tem bons argumentos. Eu deixei aqui algumas referências, eu vou, ao final desse evento, eu vou publicar esses slides, provavelmente no meu SlideShare, daí vocês podem clicar nessas referências, que foram referências que me ajudaram a construir essa apresentação. E aí eu tenho perguntas, adoraria ouvir o feedback de vocês também. E muito obrigado. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, aqui estão os meus contatos, meu site pessoal em inglês, meu site pessoal em português e o meu e-mail aí, valmir@talkingaboutTesting.com.